Olá pessoal, espero que todos estejam bem, os seus familiares estejam bem. Estamos aqui para dar início ao nosso sistema de gravação de videoaulas para o cumprimento do nosso semestre letivo remoto, né? Nós em Direito Financeiro já caminhamos bem em nossa disciplina, já contextualizamos a atividade financeira do Estado, né, as características do direito financeiro, já tivemos contato com a chamada Constituição Financeira e já tivemos a oportunidade de estudar as receitas públicas, né? Agora nós vamos estudar as chamadas despesas públicas. O que são despesas públicas? As despesas públicas são o conjunto de obrigações do Estado para a satisfação de necessidades da sociedade. Havia, até pouco tempo atrás, um certo consenso na doutrina de que despesa pública era toda a alocação de recursos para o atendimento dos custos dos serviços públicos, mas hoje essa concepção ela está cada vez mais ampliada, na medida em que, além do custeio, né, da mera questão contábil de identificação das obrigações e alocação dos recursos, cada vez mais as despesas, ou chamado gasto público, tem vinculação direta com os programas de governo adotados pelos respectivos políticos eleitos, assim como tem se tornado um importante instrumento de política pública, né? Então, nesse sentido, nós podemos apontar três características básicas dos gastos públicos, né? A primeira é a característica econômica relativamente à identificação de como as receitas, os recursos dos cofres públicos serão alocados. Numa segunda característica, nós temos a característica política, porque em grande medida reflete o plano de governo que foi aprovado nas urnas. Mas também temos uma característica jurídica, na medida em que há a necessidade de legislação prévia autorizando a realização dos gastos públicos, e estes gastos públicos vão identificar, por vezes, a política econômica que será adotada, né? De acordo com a doutrina clássica, ainda, o gasto público seria um ato eminentemente de natureza política, né? Durante um bom tempo, até por volta de 2009, o Supremo Tribunal Federal, quando ele ia enfrentar questões relativas a controle de constitucionalidade, né? Controle concentrado de constitucionalidade, em matéria de legislação orçamentária, o entendimento do Supremo era de que tratava-se de uma matéria de natureza política, razão pela qual não haveria possibilidade de controle de constitucionalidade. Mas isso, né, a partir de 2009 começou a alterar, né, sobretudo pela identificação da necessidade de materialização dos objetivos da República, né, a necessidade de análise do atendimento dos dispositivos constitucionais que regem a gestão orçamentária e financeira do Estado, né? Também a gente vê que há uma ampliação da participação do Poder Judiciário na definição de gastos públicos, quando a sociedade busca cada vez mais a defesa dos seus direitos individuais e coletivos, né? Direito à saúde, principalmente,
muito comum decisões judiciais determinando a realização de procedimentos ou o fornecimento de medicamentos, e isso acaba produzindo o que na doutrina jurídica, inclusive, tem chamado-se de judicialização da saúde ou judicialização do orçamento, né? Então, são questões que têm alterado, né, a questão relativa a como que o gasto público ele se efetiva e como que ele é determinado, né? Até pouco tempo atrás havia esta ideia de que seria uma questão meramente política, mas hoje em dia a questão da juridicidade do gasto público está cada vez mais presente no nosso, na nossa realidade jurídica, né? Eu não vou aqui ficar concatenadamente apresentando a classificação dos gastos públicos, né? Já postei um material de aula relativamente a essa questão, é uma questão conceitual, né? Então sugiro que vocês acessem esse material no SGI, no Canvas, mas aqui eu vou, para concluir essa primeira videoaula, chamar a atenção a respeito de que, pelo princípio da legalidade, toda despesa pública ela pressupõe um ato de natureza administrativa, amparado numa lei, né? Então, ou seja, o princípio da legalidade aqui está muito presente. E a partir do princípio da legalidade, né, a Lei 4.320, a partir do seu artigo 58, estabelece ali todo o procedimento específico de realização de gastos públicos. E aqui eu lembro que a Lei 4.320, em que pese ela seja uma lei ordinária, ela foi recepcionada pela Constituição Federal com status de lei complementar, então ela ganha roupagem de lei nacional e deve ser observada por todos os entes da federação, não somente pela União, mas pelos estados, Distrito Federal e municípios. E essa lei ela estabelece um procedimento de realização do gasto que inicia-se pelo chamado empenho, né? O que é o empenho? É um ato emanado pela autoridade pública que cria para o Estado uma obrigação de pagar uma determinada quantia, né? A partir do ato de empenho, há a expedição da chamada nota de empenho. E na nota de empenho, nós temos ali a identificação de todos os elementos da obrigação, ou seja, a identificação do credor, né, o vencimento da obrigação, a liquidez da obrigação. Então, a partir da nota de empenho, nós temos ali a certeza e a liquidez da obrigação relativamente ao gasto exigido do poder público. Após a emissão da nota de empenho, nós temos a liquidação, né, a ordenação do pagamento liquidado e o efetivo pagamento. Então, nós temos todo um procedimento específico para a realização do gasto público, lembrando que se este gasto público ele decorre de um regime de contratação, ele pressupõe a realização de um procedimento licitatório prévio, mas este procedimento deverá ser observado por todos os entes da federação e lembrando também que com o desenvolvimento da tecnologia da informação, todo este procedimento atualmente é realizado de forma eletrônica. Espero que tenham compreendido bem essa introdução aos gastos públicos e até um próximo encontro.